Graça, paz e muita saúde para você e para todo mundo ao seu redor. Você já parou para pensar no que te mantém conectado às pessoas? O que está na base dos relacionamentos de compromisso, da aliança que você faz com alguém? No texto bíblico, há um termo muito importante para descrever esse tipo de relacionamento de compromisso, que é a palavra hebraica berit, normalmente traduzido como aliança. A etimologia dela é um pouquinho complexa e difícil de precisar, mas muito provavelmente vem do acadiano biritu, que significa prender, amarrar, acorrentar, ou amarrar com cordas bem fortes, transmitindo essa ideia de algo que está muito bem preso a outra coisa. O teólogo Owen Palmer Robertson define a aliança como uma ligação ou união baseada em sangue e administrada soberanamente por Deus. Com base nessa conceituação, a gente pode descrever ela aproximadamente em 3 partes. A parte mais básica, primária e fundamental é a ideia de que a aliança é uma ligação, uma conexão. E, em segundo lugar, é que ela é baseada em sangue. Ou seja, isso liga a ideia de perenidade, de eternidade, está conectada com a própria raiz da vida. A aliança é para sempre. Em última instância, é administrada por Deus. Quer dizer que Ele é quem começa e Ele quem garante a manutenção da aliança. Ao ser humano só cabe aceitar ou rejeitar essa graça dada num relacionamento estabelecido a partir da iniciativa divina. Dá uma olhada. Essa é a minha aliança da minha esposa. A gente, quando foi casado, decidiu não ter uma aliança de ouro. Causou estranhamento em algumas pessoas, outras ficaram curiosas positivamente, mas a ideia para a gente foi muito simples. Essas alianças de titânio são inquebráveis e a gente adotou elas por isso. Nada pode interferir nelas, tanto que se a gente errasse o número, a gente ia ter que comprar outras. Ou seja, nada externo pode alterar, polir, modificar a aliança estabelecida. Na verdade, ela é que marca tudo no seu exterior. Hoje, culturalmente, quando a gente vai estabelecer um pacto, um acordo com alguém, a gente costuma ir no cartório para estabelecer algo oficial ali a respeito daquele contrato firmado. Nos tempos bíblicos, os mais diferentes tipos de acordos também eram feitos e aproximadamente em meados do século XX descobriu-se inúmeros documentos antigos datados aí de cerca de 3.000 a 1.000 anos antes de Cristo, no Antigo Oriente Médio, que demonstravam como que essas relações se estabeleciam, das mais diversas. George Mendenhall começou a perceber que vários desses documentos tinham um paralelo com o texto bíblico, especialmente aqueles tratados entre os povos hititas. Assim como na nossa cultura hoje, a gente tem os mais diversos tipos de relacionamentos estabelecidos em acordos, como relações de casamento, relações comerciais, empresariais, enfim, etc. Naquela época, também existiam diferentes tipos de relacionamentos estabelecidos em alianças. E a gente pode estabelecer pelo menos 3 em conexão com o que acontecia no texto bíblico e o que a gente encontra nesses achados antigos do Antigo Oriente Médio. O primeiro tratado era o Tratado de Suzerano-Vassalo, que estabelecia uma relação entre um rei forte e um rei fraco. Normalmente ele tinha uma estrutura que começava com um preâmbulo, introduzindo o orador, aquele que falava, normalmente o rei forte, depois um prólogo histórico contando ali de quem ele era, o que ele tinha feito. Na sequência, a gente tem estipulações e ordenanças por parte desse rei mais forte, depois uma lista de testemunhas, bênçãos e maldições de acordo com a quebra ou a manutenção daquela aliança e, por fim, uma prescrição a respeito da leitura e de onde que aquele contrato, aquele acordo, aquela aliança seria depositada. Existia também um segundo tratado chamado de concessão real, que era uma espécie de honraria dado por um rei em benefício do seu súdito. E também um terceiro tratado chamado de Tratado de Paridade, que normalmente era estabelecido como amizade entre 2 reis, normalmente de níveis iguais, de mesmo status, sem hierarquia entre eles. Estruturas semelhantes são encontradas no texto bíblico, mas a gente precisa enfatizar
que há diferenças cruciais entre esses tratados do Antigo Oriente Médio e o texto bíblico. Vamos ressaltar pelo menos duas delas. Nos tratados do Antigo Oriente Médio, as relações eram feitas entre povos. E no texto bíblico, a principal relação de aliança é entre Deus e o seu povo. Por que isso é tão importante? Porque os povos pagãos do Antigo Oriente Médio não tinham um relacionamento direto com os seus deuses. A descrição é que eles não tinham um relacionamento comunicativo livre. Na verdade, eles nem sabiam direito o que seus deuses pensavam. Então, faziam sacrifícios sucessivos para tentar agradá-los, em virtude de ver se realmente as suas ações correspondiam à expectativa dos seus deuses. No texto bíblico, o Deus da Bíblia, ele fala claramente aquilo que ele pensa e aquilo que ele espera e aquilo que ele está disposto a conceder ao seu povo com quem ele faz aliança. E uma outra diferença crucial é que, além de comunicar-se detalhadamente, o Deus da Bíblia, ele descreve aquilo que ele pensa e aquilo que ele quer transmitir para o seu povo de uma maneira que eles possam entender. Deus usa a própria linguagem do povo, a própria estrutura que eles estavam acostumados a compreender de comunicação para que eles possam assimilar aquilo que Deus quer falar com eles. Ou seja, Deus está preocupado didaticamente em fazer-se entendido por aqueles que vão ouvi-lo e vão estabelecer uma aliança com ele. Mas o que tem a ver isso com a gente agora? Tudo. O Deus da Bíblia não tem um relacionamento estabelecido simplesmente com o povo lá de trás. O anseio dele é conversar e dialogar com a gente aqui agora. Deus quer falar e estabelecer uma aliança com você. Portanto, o convite é: abra sua Bíblia, abra os seus ouvidos e ouça. Um abraço.